Bom, pessoal, vamos lá então. Na aula de hoje eu vou falar a respeito de método legal e super legal, porém eu vou falar da adição e subtração de frações. Então, pessoal, exatamente isso. Toda vez que eu estiver falando de adição e subtração de frações, lembrando que os denominadores sejam diferentes. Em cima significa que é numerador e embaixo é denominador. Cadê? Tá, achei aqui. Então, toda vez que eu tiver a parte de cima eu chamo de numerador e a parte de baixo de denominador. Então, sabendo disso, lembrando disso, vamos ao que interessa. Método legal, MMC. Se eu estiver olhando apenas para frações com denominadores iguais, então, por exemplo, 1/3 mais 1/3, eu vou somar os numeradores e eu vou ter 2/3. Opa. Eu vou ter 2/3. Se alguém se perguntar, ou quiser me perguntar, por que eu não somo o denominador? Pelo seguinte, imagina que você tem uma caixa com um pedacinho, uma caixa dividida em 3 partes iguais, mas você só tem um. Aí você tem uma segunda caixa do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de divisões, que você só tem uma unidade aqui também. Se você quiser colocar numa caixa nova, imaginando que eu tenho uma caixa de mesmo tamanho, e eu tiver 3 pedaços, quantos pedaços eu vou ter aqui então? 2 pedaços de 3. Olha só, 2/3. Certo? E com base nisso é que eu vou falar para vocês agora do MMC. Quando eu tenho denominadores diferentes, então, por exemplo, se eu tiver uma caixa dividida em 4 partes, então, 2 partes, 3, 4, e eu tenho uma caixa dividida em 4 partes, mas com uma só. A caixa nova, ela vai ter quantas partes? O MMC, ele serve para isso. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou apagar aqui, vou colocar um 4, e a ideia do MMC vem agora. Então, por exemplo, vou fazer MMC entre 3 e 4. Se eu estiver fazendo MMC 3 e 4, eu começo com os números primos menores, então 2. 4 dividido por 2 é 2, e 3 não dá para dividir, desço ele. Aí aqui, divido por 2 vai dar 1, desço 3 de novo. Aqui não dá mais para dividir por 2, vou para o próximo primo que é o 3. 3 dividido por 3 igual a 1. E faço essa continha aqui. 12 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então minha nova fração vai ter 12. Aí vem aquela parte do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que muitas vezes confunde o pessoal, mas eu vou usar ela. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 1, 4. Aqui a operação é de adição, então minha nova fração vai ser adição. 12 dividido por 4 vai dar 3, e 3 vezes 1, 3. Então, nesse caso aqui, meu resultado vai ser 7 dozeavos. Aí, isso é o método legal. Agora vamos para o método super legal, porque olha só, eu vou usar as mesmas frações e resolver sem MMC. Então eu tenho lá, deixa eu voltar aqui, eu tenho então 1/3 mais 1/4. O que eu vou fazer? Se eu pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, eu vou ter 25 centavos para cada um. É daí que eu vou usar a tabuada. R$1 dividido para 4 pessoas, 25 centavos para cada um. Então eu vou guardar esse resultado aqui. Eu vou escrever essa fração de um outro jeito. Por exemplo, eu fui um pouco infeliz com as frações aqui, porque eu vou ter que fazer 2 vezes isso, mas não tem problema. Agora no método super legal, eu vou usar as mesmas frações, 1/3 mais 1/4, que estava no método legal, ó, 1/3 e 1/4. Vou transformar em frações que tenham o mesmo resultado para facilitar nossas vidas. Como assim? Por exemplo, se eu pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, eu tenho 25 centavos para cada um. Então eu vou rabiscar aqui no canto como exemplo para vocês. Então, 1/4 é igual a 0,25. Se eu pegar uma outra fração que eu multiplique todo mundo igual, por exemplo, eu vou fazer isso aqui multiplicado por 3. Então vai dar 3 dozeavos. Então, 3 dozeavos. Se eu pegar isso e fizer a conta, olha só. 3 dividido por 12 vai dar 0,25 também.
Então, usei até a calculadora para provar para vocês que dá para fazer isso. E agora, deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou fazer isso para vocês. Então, eu vou pegar, por exemplo, na hora de simplificar, eu dividia todo mundo por um mesmo número. Aqui eu vou multiplicar todo mundo pelo mesmo número. Então, vou multiplicar por 3. E essa fração nova, ela vai ficar valendo 3/12. Nessa outra aqui, eu não posso multiplicar por 3, porque eu não vou bater um denominador igual. Porém, vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 4. Então, multiplicar todo mundo por 4. Aí você fala assim, então peraí. Você está querendo me dizer que se eu tiver duas frações, na hora de fazer adição ou subtração, eu estou usando só adição como exemplo. Então, se eu estiver fazendo isso, e eu simplesmente pegar o denominador da primeira e eu multiplicar pela segunda, o denominador da segunda multiplicar pela primeira, vai funcionar? Vai. Olha só, o denominador da primeira era 3, eu multipliquei pelo denominador da segunda. Ou melhor, pelo valor do denominador da segunda, multipliquei por 4. Então, eu obtive 12. E 4 vezes 1, 4. E no denominador da segunda, eu peguei o valor que era o denominador da primeira, que é 3, e multipliquei, deu 12. E agora, com denominadores iguais, eu faço a conta, olha só. 4 mais 3, 7 e 12. 7/12. Voltando no método legal, 7/12. Então, pessoal, tá aí provadíssimo para vocês que se eu fizer o método legal, que é o MMC, eu encontro o resultado, porém, se eu fizer o método super legal, eu vou obter o mesmo valor de resultado. Então, tá aí a comprovação de 7/12 para provar que o método super legal, em que vocês resolvem sem o MMC, funciona. Mas por hoje é só, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, ativar o sininho, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Nos vemos, então, nas próximas videoaulas. Um abraço e fui!